Então, meus irmãos, Tiago capítulo 2, nós iremos do verso 14 até o verso 26. Eu acho que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e também é um dos mais mal compreendidos da Bíblia, né? Mas hoje nós vamos passear nesse texto aqui, que provavelmente todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Em algum momento alguém já fez uma defesa, né, com unhas e dentes, né, usando o texto de Tiago. Mas tenham em mente, meus irmãos, à medida que a gente vai expondo o texto, eu quero que vocês prestem atenção. Tiago, em momento nenhum, ele está fazendo um contraponto entre fé e obras. Tiago, ele está querendo apontar para mim e para você uma fé viva e uma fé morta. Obras aqui, ela vai entrar na dinâmica para provar a fé morta e a fé viva. Então Tiago aqui, ele está mais preocupado em te mostrar, em me mostrar o que é uma fé verdadeira, uma fé operante, uma fé viva, que se redunda e reverbera em atitudes, ações, em obras, e uma fé morta, que não serve para nada. Ele vai encerrar o verso 26 dizendo que do mesmo jeito que um morto não tem finalidade nenhuma, que ele está sem espírito, não serve para nada, a fé também morta, essa fé que não salva, é igual morto, não serve para nada. Então tenha isso em mente à medida da exposição, que à medida que a gente vai caminhando, né, são 26 não, são do 14 ao 26, mas vai clarificando aqui, ok? Então, Tiago, capítulo 2, dos versos 14 até o 26, diz assim, ó: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo. Abençoa essa palavra que é inerrante, suficiente, capaz de nos orientar, de nos salvar, de nos reorganizar, de nos corrigir, de nos admoestar, Pai. Palavra do Senhor que foi lida, e que o Espírito Santo do Senhor leve aos corações, transformando-nos e nos moldando conforme a Tua vontade. Se pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Tiago aqui, meus irmãos, agora ele traz esse trecho em sua carta, como eu disse, que provavelmente é o mais mal compreendido de toda ela, né? Porque Tiago agora vai falar de fé e obras. E de maneira simples, nós podemos definir fé, né, sobre aquilo que eu e você cremos, e obra
é aquilo que eu e você fazemos. Então, de maneira simples, isso é fé e isso é obras, né? E está correto. Contudo aqui, meus irmãos, o problema é a falta de compreensão das pessoas em diferenciar a fé viva, que é o que Tiago está querendo nos mostrar aqui. Uma fé operante, uma fé salvadora, uma fé que ela é demonstrada em amor, uma fé que ela é vista em misericórdia, em contraste com a fé morta, que é uma fé intelectual, uma fé vazia, uma fé meramente ortodoxa, né? Às vezes uma boa teologia, mas uma teologia fria, uma teologia que não desceu para o coração, né? Igual os fariseus, uma boa teologia, e Jesus disse, escutai eles, mas não fazei o que eles fazem. É mais ou menos essa a ideia aqui. Eles tinham uma fé morta, uma ortodoxia boa, uma teologia boa, mas a fé era morta, não era uma fé que salvava, era uma fé que era demoníaca, como nós vamos ver aqui. Então, meus irmãos, a fé viva, ela traz a salvação. A fé morta, ela traz para nós a condenação. E muitos, erroneamente, eles entendem obras, né, ou fazer obras como obras de caridade, né, assistencialismo, cuidado com outras pessoas, etc. Mas esse, meus irmãos, entendimento, ele carrega a ideia de que a salvação é por meio dessas obras. A gente vai ver um pouco mais à frente. Em momento nenhum você vai ver nas Escrituras o apóstolo Paulo falar de obras, pensando em assistencialismo, em ajuda. Não, ele está falando em obras da lei, aquele ritual cerimonial. Quando Paulo pensa em obras, ele está falando do sacrifício, ele está falando da guarda do sábado, ele está falando de todo aquele sistema sacrificial e ritualístico do Antigo Testamento. Paulo, ele não está pensando em obras nesse sentido. Então, obras aqui é um termo mais amplo do que às vezes as pessoas pensam e querem defender, por exemplo, ajudar as pessoas, o socorrer as pessoas como algo que nos traz benefícios e com ele a salvação. E não tem nada disso aqui. E a gente vai caminhando e vai observando isso aqui. Então, meus irmãos, Tiago aqui, ele tem em mente, não só essas obras também. A gente viu no perícope passado, ele vai falar sobre acepção de pessoas, de cuidado, de misericórdia, né, de tratar o pobre, de tratar aquele a quem Deus dispensou graça, cuidado, morreu por ele da maneira contrária que Deus trata. Ele também pensa nessa dinâmica desse cuidado, né? Mas a ideia aqui, que ele quer nos trazer, como é uma fé viva, uma fé operante, é a misericórdia, que também traz a ideia de cuidado, né? É só um aspecto disso tudo. Então, o que o Tiago aqui tem mais em mente, quando ele pensa em obras aqui, não é só isso, é principalmente mais do que isso, são atos de obediência à vontade de Deus. Por isso que ele exemplifica aqui com Raabe e Abraão. Quando ele fala as obras que Raabe fizeram e Abraão, são obediência. Então, observa que o texto bíblico, ele não está focando em você dar uma cesta básica, ou você fazer uma roupa, ou esse cuidado mais físico. Não, nós devemos sim fazer isso. Em momento nenhum ele vai dizer que não devemos fazer isso. Mas não é isso que ele está tratando, é algo mais amplo e mais profundo. Então, meus irmãos, Tiago, ele nos disse que aqueles que ouvem a palavra e não praticam, estão vivendo o quê? Um auto-engano. São aquelas pessoas que, domingo após domingo, estão ouvindo o sermão, né? E ele vai usar a imagem do espelho, estão diante do espelho, e eu e você, diante do espelho, o que nós fazemos? Nós corrigimos o cabelo, né? As mulheres corrigem a maquiagem. Então, é isso que a Bíblia faz comigo e com você. Eu e você, com ela aberta, lendo, ela mostra para mim e para você as minhas e as suas imperfeições, os nossos pecados, e aonde eu e você temos que nos arrepender. E ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é um tolo, um insensato, e está se enganando. Por quê? Constantemente ele está ouvindo a palavra,
E aí ele remete à metáfora do espelho, e ele vê essas imperfeições e não corrige, não se arrepende, não muda de vida, continua com a mesma ideia, né? Então, essa fé a qual ele está se referindo, meus irmãos, é a fé morta, inútil, é uma fé vazia, uma fé sem amor, uma fé sem obediência, sem essas obras ao qual Tiago aqui está pensando e condenando. Então esse tipo de fé é uma fé que não salva, uma fé inoperante, uma fé basicamente intelectual, porque ele está querendo mostrar para mim, para você, e apontar a fé que salva. E a fé que salva, meus irmãos, ela não está acompanhada só de obediência, mas também de amor, de compaixão, de misericórdia, de longanimidade. Lembra, o fruto do Espírito tem em todo crente regenerado, todo crente salvo, todo crente que creu em Cristo Jesus. Você tem o Espírito em você, os frutos têm que ser externados. Então, meus irmãos, Tiago agora, como ele vem fazendo, de forma direta, ele vem nos mostrar que a fé salvadora, essa fé que transforma, essa fé que quando eu e você olhamos para algumas pessoas, e a gente consegue ver e perceber que alguma coisa mudou, e mudou justamente porque a fé que salva, a fé que transforma, ela não anda só, não é? Essa fé que salva, meus irmãos, ela é acompanhada de amor, ela é acompanhada de convicção, ela é acompanhada de obediência. Essa é a fé que salva. Então, são essas obras aqui que apontam para a verdadeira fé. Então, observe que Tiago ele não está preocupado em si só com assistencialismo, ao qual ele até vai dar os exemplos para aqui. Ele está pensando em algo mais profundo, em amor, cuidado, compaixão, misericórdia. Aí, a gente lembrando dos fariseus aqui, é isso que ele está querendo combater. Boa teologia e vida zero. É isso que ele está querendo combater. Aí ele começa no verso 14, ele vai dizer assim, ó: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, meus irmãos, a fé salvadora, ela é acompanhada de amor. Aí ele começa, se alguém disser, ou seja, ele já parte do pressuposto de que é uma declaração de alguém que diz ter fé. Necessariamente, talvez essa fé não esteja lá, essa fé verdadeira. Alguém que diz ter fé. Tiago aqui, ele tem em mente aqueles a qual ele já condenou lá atrás: tornai-vos, pois, praticantes. Ele está combatendo essas pessoas que dia após dia, semana após semana, vivem na igreja ou escutam o evangelho e não mudam de vida, continuam do mesmo jeito. Então você que diz ter fé, mas não muda de vida, essa fé, ela não externaliza. Você que pensa assim, é isso que ele está querendo combater. Por isso que ele exorta essas pessoas, a mim e a você, a praticar a palavra. Se você ouviu, compreendeu, coloque em ação. Porque a fé viva faz isso. A fé morta não, ela para na cabeça. Ela não frutifica, ela não produz obras, né? Então, meus irmãos, pessoas com uma fé morta substituem obras por palavras. Pessoas com fé morta falam e não fazem. Tem bom discurso e zero ação. Talvez você conheça pessoas assim, talvez você é assim, tem um bom discurso, uma boa teologia e zero obras. E é isso que Tiago quer condenar, é isso que Deus quer nos ensinar aqui, para que nós saiamos aqui essa noite arrependidos em Jesus e produzindo uma fé verdadeira, porque essa fé é a que salva, essa fé verdadeira é a que vai te levar a Cristo Jesus, que vai te levar ao Pai, que vai te levar ao céu. Então, meus irmãos, eu e você, nós não podemos incorrer no erro de pensar que a salvação é por meio de obras, em momento nenhum. Esse foi o problema que Martinho Lutero, ele não enxergou, e ele chama a carta de Tiago de carta de palha.
Mas nós temos que dar um crédito para Lutero. Lutero, ele estava mergulhado num contexto onde a Igreja Católica, ela estava vendendo o perdão, vendendo o céu, vendendo a salvação. Então, Tiago, quando ele lê isso aqui, por causa do seu contexto, onde ele está inserido, ele já rejeita. Tiago não, né? Lutero. Mas antes de Lutero morrer, ele resolve esse problema aqui, ele considera, né, ele volta atrás, né, porque o problema nunca é a Bíblia, é eu e você. E ele testifica da inerrância, da suficiência e da maravilha da carta de Tiago. E Tiago, meus irmãos, ao dizer que sem obras não há salvação, ele em momento nenhum ele contradiz Paulo, que afirma que as obras não salvam. Porque com obras aqui, Tiago está pensando em amor, obediência, santidade, vida transformada. E Paulo está pensando em obras da lei, né, sacrifício, a guarda do sábado, as leis cerimoniais, aqueles ritos da religião. Então, Tiago e Paulo, eles em momento nenhum se contradizem. Tiago e Paulo, eles se complementam, eles falam da mesma coisa de modo diferente. É a mesma moeda com faces diferentes. Fé e obras, meus irmãos, é os dois lados da mesma moeda. Tiago está querendo mostrar para mim, para você, que aonde está uma, está a outra, elas não andam só. E aonde falta uma, certamente falta a outra. Paulo, meus irmãos, ele falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. Mas Tiago, ele diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Então, Paulo, ele olha para a causa da salvação e fala de fé. Você é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. A causa da salvação, Paulo tem em mente. Mas Tiago, meus irmãos, ele está pensando na consequência da salvação. E a consequência de ser salvo, de ter do Espírito de Deus, de receber Cristo em fé, é ser obediente, ser santo, fazer obras. É isso que ele tem em mente aqui. Por isso que Paulo, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois eu e você somos feitura dele. Dele quem? Cristo. Criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então o apóstolo Paulo, ele está pensando aqui, a fé que justifica, ela não anda só. Ela é evidenciada, a verdadeira fé, em atos, em obras, em vida transformada, vida obediente. Então observe que eles falam a mesma coisa. Então Paulo fala que nós somos salvos pela fé, por crer único e exclusivamente na obra e na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, essa fé nos une ao corpo de Cristo, onde eu e você recebemos o seu Espírito, e aí nós somos governados pelo Espírito Santo. Por isso que nós produzimos obras, porque nós temos o Espírito de Deus. Então é impossível alguém que professa a fé verdadeira não produzir vida santa. Espírito Santo, vida santa. Sem Espírito Santo, fé morta, sem vivacidade, sem transformação. É simples assim. É simples. Ao sermos unidos, meus irmãos, em fé a Jesus, nós somos governados pelo Espírito. Automaticamente essa fé produz obediência, amor, misericórdia, longanimidade, paciência, domínio próprio. Calvino, ele vai dizer que a fé sem obras está morta, porque a fé verdadeira, ela anda junto com as obras. São irmãs, siamesas, inseparáveis. Não tem como você desassociar a verdadeira fé de uma vida transformada, que é uma resposta de obras. Então observa, ele está pensando também em caridade? Tá, ele vai dar esse exemplo agora, nós vamos ver. Mas o pensamento é mais profundo, é um coração transformado, é alguém obediente à palavra de Deus, é alguém que entendeu o Evangelho.
Por isso que eu e você não podemos pegar o capítulo 2 de Tiago de forma simplista, de forma superficial, não. O Espírito de Deus tem uma mensagem mais profunda para nós aqui, meus irmãos. Um comentarista que eu estava lendo sobre fé verdadeira, ele diz assim, essa fé, contudo, é sempre acompanhada por obras que atestam a sua genuinidade. Aí ele vai dar um exemplo, olha o exemplo que ele dá. A fé é a seiva que corre invisivelmente dentro da árvore e a mantém viva. O fruto é a manifestação externa, a prova incontestável de que a árvore está viva. Você não vê a seiva, você não vê os nutrientes daquela árvore, mas quando você olha para ela e ela tem frutos, automaticamente mostra que ela está sadia, está viva. Por isso que Jesus vai dizer, pelos frutos, pela sua vida, pelo que você fala, pelo que você vive, nós vamos conhecer o seu coração, a sua fé, se é falsa ou verdadeira. Por isso que eu e você temos que tomar um grande cuidado no nosso coração que é enganoso. A igreja, e eu estou pensando na igreja no mundo inteiro, ela está entrando em passos largos para o inferno. Muitas pessoas, porque caíram num alto engano de que só uma fé professada simplesmente salva. Não! Você está com o nome na membresia da igreja não te faz um crente. Não. Por isso que Paulo, quando ele vai mostrar para mim e para você o que é ser cheio do Espírito Santo, ele vai falar assim, olha para o marido como é que ele cuida da esposa, olha para a esposa como é que ela trata o marido, olha para o pai e para a mãe como eles cuidam dos filhos, olha para os filhos como eles tratam os pais, olha para os patrões como eles tratam os empregados, olha para os empregados como eles trabalham para os patrões. O ser cheio do Espírito Santo é alguém que evidencia ter o Espírito Santo, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um filho obediente, sendo um bom funcionário, sendo um bom patrão, sendo um bom pai, uma boa mãe. Então observe, meus irmãos, o fruto ele existe, e está cheio de gente na igreja, zero frutos, zero obediência, zero vida transformada, e está tranquilo, achando que está muito bem, obrigado, e eu vou caminhando para o céu, e isso é uma inverdade. A fé viva, verdadeira, ela é observada através das obras, meus irmãos, dos frutos. Por isso que não há contradição entre Paulo e Tiago, porque Paulo ele pergunta, como a salvação é recebida? Aí ele vai dizer, pela fé somente, e Tiago ele vai perguntar, como essa fé verdadeira ela é reconhecida, testada, pela vida, pelas obras, pelos frutos. E Tiago agora, meus irmãos, ele traz um exemplo para ilustrar como a fé sem obras não traz benefício para ninguém. Aí ele vai dizer no verso 15 e 16, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E lembre-se, meus irmãos, Tiago aqui ele está exortando a igreja que é constituída por sua maioria de pobres. Pessoas aqui que estavam dispersas das suas casas, das suas regiões, pessoas aqui que não tinham nada, perderam tudo, pobres financeiramente, literalmente. Mas mesmo assim, Tiago coloca uma situação que provavelmente estava acontecendo no meio da igreja. Irmãos aqui que estavam sendo privados de coisas básicas à nossa sobrevivência. Eu e você precisamos de comida e roupa. Não tem como você, viver sem comer e andar pelado. São coisas básicas. O próprio Senhor Jesus nos promete isso no Sermão do Monte. Por que vocês estão preocupados com o que vestir e com o que comer? Isso é básico. Eu estou cuidando dos pássaros, que nem trabalham. Vocês têm muito mais valor, descansem, não andem ansiosos. Então, isso provavelmente estava acontecendo na igreja. E aí, ao se depararem com essa necessidade, os irmãos, ao invés de resolver o problema, ou amenizar,
né? Existe até uma frase que não há ninguém tão pobre que não possa ajudar e não há ninguém tão rico que não possa precisar. Às vezes não dá para você resolver, mas dá para você amenizar, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme, muito grande de pedir para mim. Pedir para mim é quase nunca, mas pedir para você eu peço, sossegado. Vou ligar para quem tem grana. Estou precisando de um dinheiro ali, que o irmão ali precisa de uma consulta. O irmão ali está sem comida. Na hora eu ligo, a gente é assim, não é? Pedir para nós é constrangedor, é difícil. Agora, pedir para o outro é tranquilo. Então, às vezes, não dá para você resolver, mas dá para você amenizar, dá para você fazer uma ponte. E lembre-se disso, quando Deus coloca uma situação diante de você, é para você resolver, tá? Porque tem gente, às vezes, que tem uma situação assim, e fica ligando para as pessoas. A gente vai ver isso mais à frente, né? O egoísmo, né? Senhor, eu quero ajudar, mas não com o meu dinheiro, não com o meu tempo e não com a minha vida. Eu quero só assistir, na verdade. Então, é isso aqui que ele está condenando. Você sabe do problema, chega até você, aí você diz assim, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. E ide em paz aqui, meus irmãos, era uma saudação comum entre os judeus. E Tiago aqui está querendo alertar e mostrar que, em vez de agir, eles ignoram a responsabilidade para com o próximo em não ajudar no problema. Ele disse lá atrás, agir com misericórdia, agir com misericórdia. Deus tem cuidado, Deus tem te dado, Deus tem te assistido, porque quando o problema chega diante de você, você não resolve, você não ameniza, você não ajuda. Olha aqui, a palavra bonita, o ide em paz, uma saudação muito bonita, aquecei-vos e fartai-vos. Como? Aquecei-vos e fartai-vos. É a mesma coisa de dizer assim, não tem nada a ver com isso. Resolva você os seus problemas. Aquecei-vos, fartai-vos, ide em paz, né? Vai no vizinho do lado. Em mim não tem nada a ver com ema, cada um com seus problemas, né? Às vezes é assim que a gente pensa. E foi Deus que mandou a pessoa lá. Lembre-se disso, Deus não erra, Deus é sábio. Deus que mandou a situação para você. Às vezes Deus está querendo provar seu coração para saber se você ama mais as coisas, né? Ou as pessoas. Então, meus irmãos, aqui nós somos exortados por Deus que nós devemos nos preocupar com as necessidades físicas dos nossos irmãos. Nós devemos preocupar. Porque às vezes Deus tem nos abençoado, é para não reter, mas é para abençoar. Tem problema você comprar um tênis de 1.000? Já falei 300 vezes. Não, compre 2. Um para você e um para mim, né? Tem problema você comprar um terno de 2.000? Compra 2, um para você e um para mim. Agora o problema é você gastar R$300 depois do culto, jantando aquela pizza de metro gostosa, né? Aquela flambada de banana com canela, e o cara faz na hora assim. Aí você chega aqui e dá R$50 na oferta, no mês. Aí isso mostra onde é que está o coração. Porque para pizza você gasta 300. Tem problema com isso? De maneira nenhuma. Se Deus está dando, meu irmão, gasta 300, 400, 500. Pode gastar o tanto que você quiser. Pode morar numa casa de 1 milhão, compra um carro de... Não, Deus está abençoando, mas não se esqueça. Se você pode comprar um tênis de 1.000, você pode abençoar a igreja com os mesmos 1.000. Então observa como nosso coração não está voltado para a fé verdadeira. Às vezes nós temos vivido uma fé morta, porque o nosso coração fica comovente com a necessidade, mas não age. Nossa, que situação difícil. O que você vai fazer? Ema, cada um com seus problemas. Aquietai-vos, né? Aquecei-vos e fartai-vos. É isso que Deus aqui está condenando, meus irmãos. Palavras bonitas não resolvem o problema. Olha o que Paulo, ele escreve. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. É pior do que um descrente. Olha,
Meu irmão, isso é sério. Eu conheço gente assim, você conhece gente assim. Para os filhos, o pior. Para os de fora, o melhor. Né? Quando eu e você, e vai acontecer, você vai ter que cuidar dos seus pais, você vai ter que cuidar, talvez, do seu sogro e da sua sogra, né? E às vezes você vai cuidar com murmuração. Olha o peso nas minhas costas. Olha o que Deus está falando assim, ó, se você pensa assim, e essa murmuração acontece na medida que Deus vai colocando situações desse tipo na sua vida, você é pior do que um descrente, você é pior daquele que nunca ouviu o Evangelho. Isso é sério. Gálatas 6,10 vai dizer assim, ó, por isso, enquanto tivermos oportunidade, olha o que Paulo está dizendo de novo, quando tivermos oportunidade, Gálatas 6,10, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu conheci um cara, quando eu tinha restaurante, ele chegou um dia e falou assim, eu fiquei sabendo que você é crente, é verdade? Eu falei, sou, então é aqui que eu vou almoçar. Eu falei, por quê? Ele falou, não, meu amigo, você acha que eu vou colocar o meu dinheiro no restaurante do ímpio? Vou abençoar você que você é crente. Eu falei, tá certo, está precisando de cliente? Mas é alguém que falou, uai, vou pôr meu dinheiro aonde? Alguém que dizima, alguém que pensa no reino. Alguém que estava pensando o quê? Na família da fé. Não, por que eu vou dar meu dinheiro para o ímpio? Vou dar meu dinheiro para o meu irmão que está trabalhando lá. Isso é o mínimo. Então, Paulo está mostrando, meus irmãos, que eu e você, muitas vezes, a fé que eu e você professamos, ela é morta, não salva nada. E talvez a gente está tranquilo, achando que nós vamos entrar nos portões celestiais, né, sendo recebidos por Pedro. E na verdade você não vai entrar no céu. Olha para a sua vida. Ela vai dizer tudo. Então, meus irmãos, Tiago aqui está chamando a nossa atenção para a inutilidade da fé, que é vista meramente em palavras bonitas. Ide em paz. Por isso que ele fala assim, que proveito há nisso? Que fé é essa, que o seu irmão precisa de uma roupa, de uma comida, e você fala, ide em paz, fartai-vos, aquietai-vos. Aí ele estava dizendo, serve para nada, serve para nada. Essa fé sua não serve para nada. Meus irmãos, Jesus, ele pensava nos... Olha, em Mateus 15, Jesus está lá 3 dias pregando. Jesus, na hora que ele vai despedir a multidão, Jesus ele vai dizer assim, Mateus 15, 32. Ele não despede a multidão sem comida. Não, como que eu vou despedir esse tanto de gente sem comer? Senhor, nós não temos nada. Aí a gente já conhece o resto da história, né? Então, meus irmãos, essas situações devem ser resolvidas diante de você, quando ela acontecer na sua vida. Quando a situação se fizer presente, coloque a fé em ação, se é que você tem. Porque Tiago está dizendo, se você tem a fé verdadeira, a fé que salva, ela vai entrar em ação. Se não, você vai falar palavras bonitas, ou, ixi, eu não tenho nada. Né? E hoje em dia você não pode nem perguntar se tem Pix, porque eles têm Pix. Todo mundo tem Pix. Então, observe, meus irmãos. Às vezes a gente fala com um pouco de brincadeira, mas isso é sério. Tiago está querendo mostrar se a fé que você diz ter é verdadeira, salvadora, ou simplesmente uma fé morta. Olha o que João ele vai dizer na primeira carta do capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz assim, ó, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode nele permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato, de verdade. Ação. Que proveito tem você despedir o irmão? Que proveito tem você falar palavras bonitas? Que proveito tem você falar, meu irmão, vamos orar. Senhor, abençoa meu irmão. Ele está sem provisão, está sem um recurso, mas traga um emprego, traga alguém. O que você fez? Nada. Fé morta. Outro autor que eu lia a respeito dessa denúncia que Tiago faz aqui, ele vai dizer que isso acontece hoje e muito nas igrejas neopentecostais, nessas igrejas. Ele vai dizer assim, ó, nessas igrejas neopentecostais que
pregam a teologia da prosperidade. Elas, as igrejas neopentecostais, essas igrejas aí, elas atraem para seus templos milhares de pobres e necessitados. Não lhes deveriam dar o que necessário para o corpo? Contudo, despedem-nos ainda mais carentes do que quando entraram, pois até o último centavo lhes tiram em troca de palavras doces e promessas enganosas de prosperidade. Acontece todo dia. A gente está cheio de lugares, as pessoas entram com necessidades físicas reais, e os lobos da fé depenam as pessoas. Não dá nada, faz tirar o pouco que tem. Aí ele continua no verso 16, ele vai dizer assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago, então, aqui, meus irmãos, ele prova sua tese com essa comparação do problema citado. Então, da mesma forma que palavras bondosas para nada servirão aos necessitados, né, se não forem acompanhadas das coisas necessárias, que no caso do exemplo aqui é comida e roupa, ele está dizendo, uma profissão de fé, por mais bonita que seja, uma declaração de fé, por mais correta que seja, se ela não é acompanhada de obras que atestam a sua genuinidade, também não tem proveito nenhum, e não salvará, morta. Então, meus irmãos, se a sua fé é bonita e bem estruturada, ela não vier acompanhada de atos concretos de obediência, de misericórdia, que brotam de um coração regenerado e transformado pelo Espírito Santo, Tiago está afirmando para mim e para você, que pensa assim, que vive assim, tem uma fé morta, não serve para nada, nada. Ortodoxia, meus irmãos, sem piedade produz morte. É igual o apóstolo Paulo escrevendo Coríntios 13, não adianta você fazer nada, ou não adianta você fazer tudo, se não tiver amor, né? Você vai sacrificar, você vai fazer, sem amor, serve para nada. Olha o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 1,3, lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Olha para você ver, Paulo está escrevendo a carta aos Tessalonicenses, e Paulo aqui, ele observa, e a fé deles é demonstrada. Ele fala, ó, vocês têm demonstrado o trabalho que resulta em fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo assim, ó, a fé salvadora, ela é operosa, a fé salvadora, ela produz trabalho, envolvimento, obediência, amor, misericórdia, simples assim. Por isso que o mesmo Paulo vai dizer que os que estão em Cristo são nova criatura, e essa é a natureza do cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro, meus irmãos, não é só professar uma coisa certa, mas agir e andar da forma certa. Por isso que fé e obras andam junto, fé e vida andam junto. Falar e não fazer, fé morta, não serve para nada. E aí Tiago continua nos versos 18 e 19, ele vai dizer assim, ó, e ele usa um recurso literário, metonímia aqui, que Paulo usa muito isso, principalmente em Romanos, né? Ele conversa com ele mesmo, ele cria um interlocutor imaginário. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, meus irmãos, Tiago aqui, como eu já disse, ele usa desse recurso, não é metonímia, diatribe, onde ele conversa com esse interlocutor. Ele vai dizer, então você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me sua fé, que eu com a minha vida, com a minha obediência, com o meu exemplo, com a minha fé, com as minhas obras, vou te mostrar a minha fé. Tiago aqui, meus irmãos, ele não está colocando fé contra as obras.
Ele só está querendo mostrar que a fé viva, que salva, ela tem obediência e operosidade, enquanto a fé morta, apenas declarações vazias. Ah, então você tem fé? Cadê a atitude? Cadê a vida? Cadê as obras? Porque eu, com as minhas obras, com a minha vida, com as minhas atitudes, vou te mostrar a minha fé. É isso que ele está querendo dizer para nós aqui. Então o ponto de Tiago é que a verdadeira fé, ela só pode se manifestar, ser conhecida e comprovada, por meio de ações correspondentes. Crente vive assim, fala assim, anda assim e faz assim. É assim, meu irmão. Por isso que há 30 anos atrás a gente era conhecido, mesmo que por fatores externos. Ó, você é crente. Ó, a gente às vezes falava assim, não fala besteira não, porque o fulano é crente. No meu ciclo de convivência, quando a gente era jovem e adolescente, os nossos amigos que não eram crentes, não vamos falar besteira não, porque fulano está aqui, né, são da igreja. Olha para você ver, a gente tinha um certo respeito, porque eles sabiam que a gente tinha uma diferença. E hoje está assim? De jeito nenhum, né? Então, Tiago está querendo mostrar que a fé que salva, ela é demonstrada pela vida que você tem levado. Por isso, meus irmãos, que você tem que congregar, porque a igreja, ela vai atestar se a sua fé é falsa ou se ela é uma fé morta. Por isso que quem não congrega, automaticamente também, pode ser que, né? Mas como que alguém vai atestar a sua vida se você está longe? Automaticamente, se você está longe, é porque a fé já é morta mesmo. As coisas são sérias, meus irmãos. A fé viva, ela vem acompanhada de ações correspondentes. Olha o que Tiago vai dizer, lá na frente a gente vai passar nele com mais cuidado, mas no capítulo 3, verso 13, ele diz assim, ó: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Meu irmão, não tem como a gente escapar mais, ou a gente se arrepende, muda de vida, ou a gente muda de Deus, muda de igreja. Não tem jeito. O verdadeiro evangelho, ele vai colocando eu e você na parede, a ponto de eu e você mudar de vida ou mudar de Deus. Ou você entra para dentro da igreja e serve ao Senhor com fidelidade, ou você sai da igreja e serve ao Satanás com fidelidade. Não tem jeito. Esse é o verdadeiro evangelho que Paulo quer pregar para nós aqui, e Tiago também. A fé verdadeira, meus irmãos, ela não é uma fé de declarações vazias. Por isso que Tiago agora, ele vai comparar a fé, ou essa declaração de fé, com a fé dos demônios. E a fé, meus irmãos, salvadora, ela é acompanhada de amor. Você ama o próximo, cuida do próximo. A fé salvadora, ela é acompanhada de convicção, certeza. Aí ele vai dizer no verso 19: você acredita que existe um Deus? Ó, muito bom. Até os demônios creem e tremem. E naquele tempo, meus irmãos, para a gente atualizar um contexto histórico aqui, todo mundo aqui já estudou história na escola, né? Naquele tempo, praticamente todas as religiões eram politeístas. Então, assim, vários deuses. Quantos deuses tem na religião? Centenas de deuses, né? Centenas de deuses. Mas essa declaração monoteísta de alguém que acredita só em um Deus era a doutrina básica do judaísmo. Porque o judeu, ele acredita só num Deus só, ele não acredita, é só um Deus. E essa fé, e essa declaração, ela é baseada em Deuteronômio 6,4, que vai dizer assim, ó: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, é o chamado judeus. Eles professam essa frase todos os dias, até hoje, todo judeu. Então, meus irmãos, Tiago aqui está afirmando que ao dizer ter fé sem obras, é que uma declaração correta da existência do único Deus não é suficiente para te salvar. Ah, então você crê em quem? Não, eu creio no único Deus. Nossa, bom, é verdade, mas essa declaração não te salva, não serve para nada, né? Não tem resultado nenhum. E aí Tiago prova a sua tese aqui, apontando
que até os demônios creem e tremem. E aqui ele não está falando assim, a doutrina correta não deve ser conhecida. O ponto é que até os demônios fazem isso. Conhecimento, os demônios têm. Crer, os demônios também creem. João Calvino, escrevendo, ele diz assim, o diabo treme à menção do nome de Deus, pois reconhece nele o seu juiz e exartou. Então, a ideia aqui é o seguinte, presta atenção, você crê em Deus? O diabo crê. Detalhe, o diabo treme. Por que o diabo treme? Porque o diabo conhece quem é Jesus. O diabo sabe que o fim dele é o juízo, e já está executado o juízo. E ele sabe que ele vai ser julgado, quer dizer, ele já está julgado, e o fim dele é o inferno. E ele treme diante de Deus. Agora vocês, a fé morta, vocês estão pior do que os demônios. A fé de vocês é pior do que a dos demônios, porque os demônios, eles creem e tremem diante do juízo de Deus que virá sobre a vida deles. Agora a fé morta vive como se Deus não existisse. Ouve as sentenças de arrependimento, ouve as sentenças de mudança, e eu creio no último Deus, no único Deus. Não, tudo certinho, só declarações vazias e não tem mudança. Então, é isso que ele está querendo mostrar. Tiago aqui, ele está mostrando que a fé dos demônios é superior à dos crentes que apenas dizem ter fé, mas não tem uma vida que comprova que essa fé existe. Porque os demônios, eles tremem diante de Deus. Quando ele chega, o endemoniado da Gadareno, ele fala, Senhor, o que você está fazendo? Que o Senhor vem nos atormentar antes do tempo? Eles sabem, tem um tempo determinado, que eles vão receber o juízo. E eles tremem. Você treme? Tem medo, pavor das coisas que Deus irá fazer com os demônios e com aqueles que não creem em Jesus? É isso que ele está querendo dizer. Os demônios têm uma fé melhor do que a nossa, se você vive como se Deus não existisse. Só declarações vazias, sem mudança de vida, não resolve nada. Nós perdemos para os demônios nesse aspecto. Outro autor que eu li, ele vai dizer assim, o que os hipócritas e demônios têm em comum é que não creem em Deus no sentido evangélico, não confiam nele, não o obedecem de boa mente, não se sujeitam a ele, não se dobram em humildade voluntariamente diante da sua majestade. No íntimo de seu coração depravado, hipócritas e demônios odeiam e rejeitam a Deus. A fé salvadora é uma fé de convicção. Cristo morreu por mim, levou sobre si os meus pecados, e eu tenho convicção disso, e essa convicção, essa certeza, ela é transformada em obras, ações, atitudes de obediência, vida transformada. É inadmissível um crente com mais de 1 ano de igreja ter medo de morrer e ir para o inferno. Não existe isso. Está errado. Se você está aqui hoje e é crente há um tempo e tem medo de morrer e ir para o inferno, provavelmente você possui a fé morta. É isso que Tiago está querendo mostrar para mim e para você aqui. Isso é sério, meus irmãos. Aí ele vai no verso 20, ele vai dizer assim, queres, pois, ficar certo ao homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? E insensato aqui, meus irmãos, literalmente significa vazio. Insensato, seu vazio, né? E é usado figuradamente na Bíblia aqui, na literatura grega, para pessoas desprovidas de valores espirituais e valores morais. Então ele está dizendo assim, você que tem a fé morta, serve para nada, insensato, vazio de Deus, sem o Espírito, vou te provar que a verdadeira fé, ela é acompanhada de obras, porque uma fé sem obras é inoperante, não serve para nada. E aí Tiago, meus irmãos, ele vai mostrar agora 2 exemplos da Escritura, para mostrar que fé e obras andam juntas. E aí, é o nosso terceiro ponto, a fé salvadora é acompanhada de amor, a fé salvadora é acompanhada de convicção, certeza,
e a fé salvadora, ela é acompanhada de obediência. Versos 21 até o 25. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Olha aqui, meus irmãos, ele cita Abraão, o pai da fé, no episódio que ele é chamado por Deus a oferecer o seu filho em sacrifício. O filho da promessa, um homem de 100 anos, tem um filho. Filho da promessa. E Deus fala: mata ele. Eu quero ele. Prontamente, meus irmãos, Abraão, em obediência à ordem de Deus, ele faz. Gênesis 15 vai dizer, 15:6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E aqui, Tiago, ele não está dizendo que o que Abraão fez o salvou, porque em Gênesis 15, ele creu e foi justificado. Em Gênesis 22, a fé dele foi externada, evidenciada, foi preciso agora colocar em prática. Então em Gênesis 22:12 diz assim: então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Observamos aqui então, meus irmãos, que a fé de Abraão produziu obras. A fé de Abraão, que foi justificado lá atrás pela fé somente, quando Deus chama uma obediência mais difícil, ele obedece. Então observe, a fé salvadora, ela é acompanhada de obediência à palavra de Deus. Por isso que, lembra, Tiago, ele está com a ideia no todo: tornai-vos, pois, praticantes, não somente ouvintes, porque se você só ouve e não faz nada, não serve para nada, sua fé é inoperante, você está se enganando. Então ele está mostrando aqui, está vendo, Abraão, ele foi justificado porque creu em Cristo, lá na frente ele viu, mas quando Deus falou, eu preciso, faz isso, a fé verdadeira estava lá, caminhando junto com os atos de obediência, em amor a Deus, em adoração a Deus. E aí, meus irmãos, da mesma maneira, ele cita também Raabe, que era uma prostituta. Então, olha para você ver, o nosso Deus, longânimo, misericordioso, amoroso. Lembra? Capítulo 2, ele está falando assim, não faça acepção de pessoas, porque eu não faço. Deus salva, preto, branco, bonito, feio, gordo, magro, rico, judeu. Deus salva qualquer um. Não trate aqueles a qual eu salvei do jeito que eu não trato. Por isso que marido, morra por ela. Por isso que esposa, trate com respeito, seja submissa. Filhos, obedeça aos pais. Olha a dinâmica. Tiago aqui, ele cita o pai da fé para os judeus, e ele cita a prostituta Raabe. Ele pega o patriarca mais importante, e ele pega uma mulher gentia, insignificante, para mostrar que Deus, ele é misericordioso, amoroso, não faz acepção de pessoas. E Raabe, ela está na genealogia de quem? De Jesus. Ela é da família do seu e do meu Salvador. Então, meus irmãos, ele está mostrando aqui para nós que eles foram justificados não por obras, porque eles creram. Se você vê Raabe, ela no livro de Josué, eles ouvem, o pessoal de Jericó, ouvem o Deus de Israel que tem feito grandes coisas, que tem abriu o mar vermelho, que livrou eles do Egito daquela maneira, e ela crê. Quando eles chegam para atacar Jerusalém, eu creio nesse Deus aí, e aí ela faz toda aquela organização, aquele cuidado,
para salvar os espias. Ela creu quando ela ouviu. O texto vai dizer que o coração dela estremeceu quando ela ouviu falar do Deus de Israel. Mas quando ela precisou de mostrar obediência, ela fez. E aí, meus irmãos, eu quero parar um pouco aqui, para você parar e pensar junto comigo. Porque Abraão e Raabe aqui, eles foram submetidos a testes e provas que eu e você ainda não fomos submetidos. Tanto Abraão quanto Raabe foram submetidos a provas e testes que envolviam perda, vidas. Imagina, Deus requereu o seu filho, seu único filho. E Raabe aqui, ela corre um grande risco de vida por proteger os inimigos. Então observa, meus irmãos, que a fé verdadeira, ela obedece ao Senhor. A ponto de que a coisa mais valiosa que eu tenho, que são, vamos de novo pensar em Tiago, os meus desejos, a vontade que eu tenho de dominar, a vontade que eu tenho de respeito, a vontade que eu tenho de governar, a vontade que eu tenho que só as minhas ações e a minha vida, o meu sonho, os meus desejos prevaleçam nos relacionamentos, e outras coisas. A fé verdadeira, ela vai chegar um momento na minha vida e na sua, que você precisa de renunciar. Vai envolver renúncia, e vai envolver morte. Você vai ter que matar o seu desejo, para satisfazer, às vezes, o desejo do outro. Então, meus irmãos, obediência a Deus requer renúncia. A gente tem visto um evangelho de que não, venha Jesus e fique do jeito que você está. Não, não faça isso. Venha do jeito que você está, mas não fique do jeito que você está, que é fria. À medida que você vai conhecendo a Deus e ouvindo o evangelho, você vai se arrependendo e se amoldando a Cristo, se despindo do velho homem, dos velhos hábitos, dos velhos desejos, e vai se conformando a Cristo. Meu irmão, quando Deus fala que é pecado, é pecado. Não faça aquilo que Deus diz para não fazer. A fé verdadeira, ela é obediente. E observa, o texto aqui, ele coloca 2 exemplos para mostrar para mim e para você, que não é uma obediência fácil, automática. Colocar o risco da minha vida? Matar o meu filho? Isso é mole para nós, né? Semana passada eu matei. Não, meu irmão. Tem coisas que eu e você, para nós renunciarmos, vai custar o sangue. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer assim, na luta contra o pecado, você não resistiu até o sangue. Você não lutou com esse pecado, você não lutou com a renúncia, você não foi obediente até sangrar. Isso é demonstração de fé falsa, porque a fé verdadeira, ela é uma fé que obedece. Por isso que eu já disse para vocês aqui, existem conflitos na minha vida e na sua, que não pode existir conflitos. Se você tem uma oportunidade de receber um troco errado, não existe conflito nessa ação. O que você tem que fazer? Devolver, simples assim. Que conflito tem que haver? Sou crente. No trato com a minha esposa, no trato com meu marido, no trato com as pessoas, por que eu vou ser grosso, ignorante? Não tem que ter conflito, eu sei como que eu tenho que me portar. A pessoa que Deus morreu e trata ele de maneira misericordiosa, trata ela de maneira amorosa, bondosa, e derramou seu sangue por essa pessoa, que direito eu e você temos de não tratar da mesma maneira? Era o único filho, meus irmãos. O outro era a única vida. Não tinha outro filho, não tinha outra vida. Um autor que eu li, ele vai dizer assim, conforme Tiago, as obras justificam uma pessoa que tem fé, pois demonstram e validam essa fé. A fé justifica as pessoas diante de Deus, e as obras, a vida, aquilo que eu posso ver, justifica diante dos homens. E justificação aqui, nesse texto aqui, não é ser feito justo,
fomos justificados com Cristo. Quando eu crio em Cristo, eu me torno justo. A justiça de Cristo é imputada a mim. Não é isso que Tiago está mostrando aqui. Sou justificado por obras. Não. Ele está querendo dizer com justificado por obras é que demonstrado justo. As minhas atitudes, a minha vida demonstra que eu sou justo. Não sou justificado pelo ato, mas demonstro através da coisa que eu sou justo. Meus irmãos, a salvação é somente pela fé, mas a fé, ela não anda só. Uma fé viva se expressa por obras evidenciadas em amor, convicção e obediência. E todos nós devemos ter uma fé viva, porque a fé viva, ela traz glória para o nome de Jesus. Por isso que Jesus disse: vocês, quando o meu nome brilhar na vida de vocês, eu serei glorificado. É o que ele diz no Sermão do Monte. Por isso que ele vai dizer no verso 26, ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vocês conseguiram compreender o que Tiago está dizendo para nós aqui? Então ele traz a imagem de um defunto. Tem o espírito no defunto? Não, ele está morto. Tem obras na sua vida? Tem frutos no seu cristianismo? Não, morto. Fé falsa. Se arrependa, muda de vida, porque senão você está indo a passos largos para o inferno. Não tem salvação aqui. Aonde tem salvação, tem transformação. Eu li o texto hoje de manhã, Colossenses 1:28. Nós estamos sendo conformados para que nós sejamos apresentados perfeitos em Cristo, maduros. Por isso que eu disse, em 2024, meus irmãos, seja um pai melhor, um marido melhor, um crente melhor, um profissional melhor, um trabalhador melhor, um estudante melhor, que agrada ao Senhor. Faça como para o Senhor. Você não está servindo a mim, você está servindo a Jesus antes de tudo. Por isso que quando você serve a igreja, você não está servindo a igreja em si, você está servindo a Cristo. Quando você despreza a igreja, você está desprezando a Cristo. Por isso que Paulo, confrontado pelo próprio Jesus vai dizer assim: por que você está me perseguindo, Paulo? Eu, Senhor? Não, que isso? Tá, você está me perseguindo a minha igreja. Por isso que Jesus diz assim, ó: muitos naquele dia não entrarão no reino do céu, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestisse. Você compreende que a teologia ela é completa? Não tem ponto solto. A Bíblia fala de uma coisa só. A Bíblia fala de Cristo Jesus, que é o meu e o seu Salvador. Por isso que eu e você temos que nos voltar a Cristo Jesus que salva, Cristo Jesus que transforma, Cristo Jesus que produz em mim e você a fé viva, a fé que salva. E eu quero encerrar lendo para vocês 2 Coríntios 13:5. Paulo, orientando a igreja, ele vai dizer assim, ó: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Olhem para a sua vida. Ela tem produzido frutos de obediência, frutos de amor, frutos de misericórdia. Você ama Jesus, você ama a Bíblia, você ama a igreja, você tem renunciado, você tem obedecido. Quando Deus fala para você não fazer, você tem obedecido. Quando Deus fala para você não falar, você tem não falado. Quando Deus chama você e a mim a viver uma vida santa, nós temos vivido. Você, meu irmão, nós temos o Espírito de Deus. Então examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida diante de Deus. Você conhece a sua vida melhor do que todo mundo aqui. Você vai ter uma avaliação melhor, talvez muito melhor do que a nossa. Amém? Vamos ficar de pé?